A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, da Torá. É o quinto livro de Moisés. Nós precisamos refletir, né? Na época de Moisés não é como hoje. Você senta na frente de um computador e pega um teclado e rapidinho você escreve um livro, não é? Não. Na época de Daniel era nos pelos de animais, né? Nos couros de animais, chamado pergaminhos, preparado. Cada letra era desenhada com pena e tinta. Então não era algo muito simples de se fazer, não era qualquer pessoa que tinha habilidade para fazer isso, tinha preparação para fazer isso e nem conhecimento. E aqui então nós vamos ver o que Deus falou por meio do nosso irmão Moisés, o servo de Deus. Deus já tinha falado toda a sua palavra, toda a sua lei. Então Deuteronômio é o refalar de Deus. Deus está revisando toda a sua palavra que ele já falou em Gênesis, Êxodos, Levítico e Números. Agora em Deuteronômio é o refalar de Deus. E depois desse livro Deus recolhe o servo dele, Moisés. Nós não vivemos debaixo da lei, porque Deus, que deu a lei, ele se tornou um homem em Jesus, morreu, ressuscitou e hoje está em todo lugar como o Espírito que dá vida. E como Espírito Santo, o Espírito que dá vida, é o mesmo Espírito, ele entra dentro do Espírito da pessoa que crê nele, que recebe ele. E hoje o Senhor quer que nós vivamos no Espírito, não na lei. Quem vive no Espírito seu, em comunhão com o dele, com certeza cumpre a lei. Quem tenta cumprir a lei para fazer o que Deus quer, nunca vai conseguir, porque não teve ninguém que conseguiu. O único que conseguiu cumprir a lei de Deus foi o próprio Deus, vestido de carne, o Senhor Jesus. Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós não vamos ler a lei com o intuito de cumpri-la, mas para conhecer quem Deus é. E se nós vivermos no Espírito em comunhão com Ele, Ele sempre vai nos lembrar da sua palavra. Diante das provações e tentações, Ele vai nos mostrar, olha aí o que está acontecendo. Para que nós façamos a escolha correta, escolhermos agradar o Espírito dele em nós e não praticarmos aquilo que Deus não quer. Então que o Senhor nos dê luz na sua palavra. Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Da além do Jordão no deserto, na planície defronte do mar de Sufi, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote e Dizaabe. Olha só, né? Eles não tinham entrado na terra prometida ainda. Deus estava levando o povo de Israel para a terra prometida. E agora aqui ainda, no lugar de provação, no deserto, Deus veio falar com o povo. E que ele falou, 11 jornadas há, desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, que já fazia 40 anos que eles estavam andando no deserto, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo, o que é a lei? É quem Deus é, e o que Ele quer que a gente faça e pratique. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à jornada dos amorreus, a montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha do vale, e ao sul,
e à ribeira do mar e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Esse rio aqui é o rio que vai se secar nos nossos dias. Está lá em Apocalipse. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E esse rio Eufrates, está na palavra, ele vai se secar. E os exércitos da terra vão sitiar Israel, Jerusalém terrena, nos nossos dias. Em breve vai começar os últimos 7 anos do governador mundial que está para aparecer. E ele fará uma aliança com os judeus por 7 anos. E o povo vai voltar a fazer o sacrifício. Mas, na metade dos 7 anos, ele vai quebrar a aliança. Quando ele se levantar do seu velório, ele vai se declarar que ele é Deus, que ele é Javé. E no finalzinho dos 3 anos e meio, os exércitos da terra, sobre a sua liderança, virá para destruir os judeus. Esta é a guerra do Armagedon. Deus vai pisar o lagar da cólera da ira de Deus. E eis aqui esta terra, e eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Então Deus está ordenando, entra na terra. Coisa gloriosa, né? Quanto tempo já fazia que ele tinha jurado dar aquela terra para Abraão, Isaque e Jacó? 40 anos no deserto, 430 anos no Egito. Muitos anos de peregrinação de Abraão, de Isaque e Jacó, até eles serem 70 pessoas, ali na terra prometida já, para serem levados para o cativeiro. Percebe? Talvez 500 anos para Deus cumprir a sua palavra, de entregar aquela terra para a sua descendência. Não importa quanto tempo demore para Deus cumprir as suas promessas na nossa vida, isso é o tempo dele. Ele vai cumprir cabalmente aquilo que ele prometeu. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. Então Moisés clamou a Deus, falou assim, Senhor, eu não consigo levar todo esse povo nos meus ombros, nas minhas costas, nos meus lombos, até a terra prometida. É um povo rebelde. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Mesmo que toda aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito morreu no deserto durante os 40 anos, e Deus tinha multiplicado eles no deserto. E eles eram como as estrelas dos céus, porque só os de 20 anos para cima entraram na terra prometida. E 2, testemunha, o número 2, Josué e Caleb entraram e tomaram posse da terra. Nem Moisés, o servo de Deus, entrou, porque ele desobedeceu a Deus quando Deus falou para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha porque ele está virado com o povo. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças, as vossas intrigas? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por cabeças, por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes, bom é fazer a palavra que tens falado. Moisés instituiu representantes das tribos, colocou capitães de tribos de 1000, de 100 e de 10, de 50. Então vós me respondestes que era bom. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50 e capitães de 10, e por governadores nas vossas tribos, das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo,
Ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Então, veja que Deus deu sabedoria para Moisés de como liderar o povo no meio de tanta aflição. E aí, então, ele estabeleceu aqui, eles queriam julgar as causas dos judeus entre si, e aquilo que fosse muito difícil seria trazido para ele. Esse foi um dos conselhos que o sogro dele, o Jetro, deu para ele quando ele viu Moisés naquela aflição, julgando o povo de manhã até a noite. Deus, ele é aquele que nos encabeça, ele é aquele que coloca autoridades diante de nós, espirituais. Quando nós vivemos no Espírito, nós sabemos aonde é o nosso lugar. Se nós estamos debaixo do governo de 10, de 50, de 100, de 1000, de tribo, Deus sabe. Que o Senhor possa nos ensinar a andar por esse caminho. Que todos nós possamos entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida hoje não é a Terra Santa lá em Jerusalém, o país de Israel. A Terra Prometida hoje é o reino, é nós entrarmos no reino como correis com Cristo. Não numa esfera humana, terrena, mas numa esfera espiritual. Porque os seus correis, que irão reinar com ele durante o milênio após a sua volta, serão os que serão ressuscitados dentre os mortos como vencedores. E os vivos que serão transfigurados, transformados desse corpo de pó, num corpo de glória, como o do Senhor. Todos, no arrebatamento e a ressurreição dos fiéis, serão como os anjos dos céus. E haverá uma luta lá nos céus diante de Deus, no seu trono, e o diabo vai ser expulso para a terra, para que se cumpra a palavra com respeito ao rio Eufrates, onde Deus vai aprisionar Satanás no final da grande tribulação, depois da guerra de Armagedon, por 1000 anos, e vai dar o reino dele para o povo que creu e foi fiel a ele, como Daniel, que nós acabamos de ler. Só Deus pode nos ajudar a entrar na terra e sermos correis com ele. Papai do céu, nós somos imperfeitos, miseráveis pecadores, corruptos, porque o teu inimigo tem estragado a nossa alma, a nossa consciência. Ele se manifesta, Senhor, na carne. Ó Senhor, só o Senhor pode nos livrar do corpo desta morte. Livrar, Senhor, da morte que é o diabo no nosso corpo. Só o Senhor pode nos salvar da nossa mente, que ele derrubou, Senhor, e a fez caída, propensa a fazer tudo o que ele quer. Senhor, que a tua palavra possa habitar ricamente em nós. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos na terra prometida. Glória a Deus. Amém. Se não obedecermos à palavra de Deus, não tem como entrar na terra prometida. Todos os que não fizeram o que Deus falou, não creram nele, não entraram, morreram no deserto. Mas os dois que creu, Josué e Caleb, entrou na terra. Eles também eram fracos, mas eles valorizaram a palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou que ele deu a terra é nossa. É isso que hoje ele quer que a gente pratique. Se Deus falou que nós vamos poder ser reis com ele, é porque nós seremos. Ele vai trabalhar a sua natureza em nós e nos libertar de tudo aquilo que é morte dentro de nós. Que o Senhor nos salve. Glória a Deus. Amém.